Convite à reflexão número 74. Convivência com Jesus. Olá, sou Elaine Xavier Martins, discípula e trabalhadora da Casa de Joana de Ângeles. E o convite hoje é para nós refletirmos sobre convivência com Jesus. Então vamos nos harmonizando, elevando os nossos pensamentos e sentimentos e nos colocando à disposição para esta mensagem que encontra-se no livro Luz nas Trevas, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito da nossa querida Joana de Ângeles. E o capítulo 23 nos diz que dizeis que é quase impossível manter a mente em clima de equilíbrio em face das invitações aberrantes para o prazer e o consequente desgaste existencial no qual se encontra a sociedade contemporânea. Em toda parte, as paixões subalternas explodem com vigor, levando os indivíduos a comportamentos inexplicáveis, não fosse o baixo nível emocional em que se encontram. Aumentam voluptuosamente a violência, o sexismo sempre exaltado e disputado, como artigo de uso exaustivo, devorador. As antigas cidades de Sodoma e Gomorra parecem uma caricatura singela da agressiva realidade odierna, condenadas, segundo a tradição verotestamentária, foram destruídas de maneira inclemente. De qual maneira ocorre na atualidade a consumpção dos corpos e das existências pelo desgaste exagerado das energias do banquete insaciável do gozo. As ambições do luxo e da extravagância atingem índices de quase loucura no exibicionismo virtual, no qual os fenômenos da vaidade alcançam o requinte da ausência de pudícia e privacidade. Expõe-se o real e o fantasioso com naturalidade, chegando-se à extravagância em detrimento do equilíbrio da sensatez. A tecnologia, que tantos benefícios tem ensejado à cultura social, torna-se objeto de projeção pessoal e de inveja para os menos favorecidos. Duas classes destacam-se no relacionamento humano: a dos que possuem e a dos carentes. Entre elas tem prioridade a dos que furtam e roubam, e se tornam criminosos por ódios e perversidades mal conduzidos, que pretendem arrancá-los da miséria e os promoverem ao primeiro status. Impossibilitados de adquirir recursos de forma lícita e mediante o trabalho, acompanham o desfilar da futilidade dourada, desejando igualar-se aos poderosos sem maior esforço de honra e sacrifício. Discriminados pela pobreza e atormentados pela inveja, recorrem ao crime em que se comprazem, aumentando os níveis de desconforto e insegurança dos demais membros da sociedade. Neste báratro, a dor visível, disfarçada ou desconhecida, estabelece pouso em todo o organismo social, chamando a razão mediante a reflexão. Sem exceção, penetra a túgoros e mansões fiel ao seu papel de auxiliar os espíritos
ao amadurecimento e ao bem proceder. Enfermidades físicas e distúrbios psicológicos mesclam-se nos seres humanos e os empurram, por falta de estrutura moral, a situações deploráveis. Tudo poderia ser resolvido de maneira simples e exitosa, caso tivesse lugar nos comportamentos maior vigilância ao egoísmo e ao orgulho, estas chagas purulentas que ainda predominam em a natureza humana. Se fossem adotadas as propostas de Jesus, como encontra-se a plenitude, poder-se-ia viver em saudável ambiente de paz. Procure experimentar viver um pouco mais Jesus. Acalma as ansiedades do prazer por um pouco e silencia o desespero que urde soluções perversas para as situações mais complexas e tormentosas. Pensa nele, na sua vida, na filosofia que propôs. Traze-o para conviver no lar, no teu dia a dia, em tuas emoções e pensamentos. Familiariza-te com os seus ensinamentos, incorporando-os às tuas atividades. Observa os tipos que ele elegeu para conviver e ficarás surpreso, considerando-se os preconceitos e caprichos da época, a situação perversa e ingrata em que viviam os miseráveis. Foram esses, exatamente, aqueles que eram detestados pela conduta que se permitiam, pela situação deplorável em que padeciam, que ele elegeu para amigos e companheiros de convivência diária. Nas tascas ultrajantes e nas ruas do abandono, levando-lhes o conforto e a esperança. Com facilidade, no entanto, transladava-se das baiucas sórdidas para as multidões que orientava, dando diretrizes para a edificação do reino de paz e de alegria nas paisagens destroçadas do coração. Pergunta-lhe, quando estiveres em dúvida, qual a melhor solução que faria ele em teu lugar? Descobrirás a verdadeira aventura que não te impedirá de viver no mundo após superadas as ilusões, as fantasias de efeito frustrante. No contato com ele, passarias a ver beleza e encantamento num grão de areia, como numa estrela de primeira grandeza, tanto quanto no sorriso descontraído de uma criança ou numa lágrima na face de um ancião. Na convivência com ele, aprenderias a ter paciência e a harmonizar-te, conseguindo tornar-te um evangelho de feitos. Não consideres as quinquilharias que abarrotam os espaços domésticos mais importantes do que os tesouros que ele oferece e apenas ocupam a mente e o sentimento, acompanhando-te sempre. Lê mais os seus ensinamentos e impregna-te deles. Conhecerás a razão do existir e trilharás a via que conduz ao pouso de segurança. Se conseguires conduzir Jesus ao teu lar, de imediato ele irá possuindo o teu coração e tudo se transformará em tua vida, ensejando-te a conquista da plenitude. Imagina o que aconteceu a Zaqueu e família naquela noite em que ele dormiu no seu ninho doméstico.
quais teriam sido os temas tão extraordinários que o modificaram completamente a existência do detestado cobrador de impostos? Qual a psicosfera que permaneceu naquele lar após a saída dele, que fez o homem infeliz dedicar-se no fim da vida ao ministério do amor e da caridade? A sua existência nunca mais foi a mesma, e até hoje, a semelhança daquele homem felizardo, pede-lhe para que também te visite, passe uma noite em tua casa. Cada parágrafo desta mensagem nos faz meditar, refletir e olhar para os nossos dias com maior responsabilidade, com maior clareza, com maior harmonia e colocando em cada ato do nosso dia a dia o amor fraterno. Quando lemos que as ambições do luxo e da extravagância atingem índices de quase loucura no exibicionismo virtual, quando lemos que devemos procurar nas belezas que, erroneamente, quantas vezes entendemos insignificantes, o verdadeiro sentido da vida. Quando olhamos para a natureza e conseguimos ter olhos de ver na transformação, sem a interferência do homem que ela consegue atingir, vemos esse desabrochar maravilhoso. O desabrochar que está também em cada um de nós, desde a mais tenra idade, quando entendemos o convite dos ensinamentos do Criador, quando entendemos o que Cristo veio nos trazer. A vida terrena nos convida tantas vezes a prazeres que saciam o ego e nos tiram do equilíbrio moral. Tudo nos é lícito. Quantas vezes ouvimos isso, não é mesmo? Mas nem tudo nos é permitido. A decisão da recusa ou aceitação é individual, assim como as consequências obtidas em decorrer das nossas escolhas, às vezes assertivas e às vezes tão equivocadas. Quando nós vamos buscar no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, nos traz assim: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta: vide Jesus. Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Se algum dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus algumas vezes os desviaram para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo.
Muitos deles apresentaram como leis divinas o que era apenas leis humanas, instruídas para servir as paixões e dominar o homem. As leis humanas, né? Quantas vezes nos convidam a ter e não ser. E o propósito de Jesus é sermos. Seus ensinamentos é que deve nortear os pensamentos, os sentimentos e o comportamento do seguidor do Cristo. Devemos eliminar gradativamente o que nos afasta dos ensinamentos de Jesus, encerrando ciclos viciosos que muitas vezes nos afasta de nós mesmos. Quantas vezes nós vamos vivendo do mecanismo, nos acomodamos, nos traímos naquele conforto que o comodismo nos dá. E aí nos afastamos da essência. E é preciso que dominemos as más inclinações e, a partir daí, não agir mais como nós agíamos no passado. Devemos buscar, na lei do progresso, a evolução moral, trocar o orgulho pela humildade, o egoísmo pela caridade. Eis aí o caminho da salvação. Precisamos desenvolver, vivenciar, propagar, sempre, aonde estivermos, o amor fraternal. Se quisermos ser verdadeiramente discípulos de Jesus, nós precisamos permanecer nele. Conviver com Jesus é assumi-lo como modelo e guia da humanidade. É viver com amor e estar em sintonia com ele. É conviver e viver com ele. A proposta espírita não é criar templos de pedras, não é ter e decorar livros e livros. Não é também ficar repetindo sem sentir as orações. A proposta espírita também está em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, quando diz assim: Vinde a mim, Jesus. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele. Consegues ir? Esta é a pergunta que está no capítulo 5 do livro Fonte Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. No texto, do Luz nas Trevas, vimos aí quantos são os convites que nos afasta. E essa pergunta, consegues ir? Toca profundamente. Nos chama mesmo para avaliarmos o que temos feito do nosso dia a dia, Neste momento onde a mídia está cheia de influenciadores, por quem estamos deixando ser influenciado? E como nós estamos influenciando os que convivem conosco e os que passam dia a dia por nossa vida? São duas reflexões, mais duas, importantíssimas,
também para nós estarmos atentos. O que estamos deixando que façam com nossas vidas e o que estamos fazendo com a vida daqueles que seguem conosco esta jornada. E aí Chico Xavier nos diz assim: não fale de Jesus para as pessoas. Isso já tem muita gente fazendo. Haja como ele. Isso poucos têm feito. Queridos irmãos em Cristo, este momento de reflexão tão oportuno para nós avaliarmos os nossos dias. E tudo aquilo que nós vivemos também serve de alicerce para identificarmos o que queremos e o que já não queremos mais. Não é nem o que podemos, né? Já é o que não queremos mais. Este convite à transformação é diuturno. Cabe a nós se queremos aceitá-lo ou não. A proposta é essa: viver, conviver, seguir com Jesus. Muito obrigada pela oportunidade desta reflexão. Muito obrigada a cada um de vocês que, assim como eu, aceitou o convite e está disposto a refletir e a avaliar o dia a dia. Até uma próxima, se Deus assim permitir. Fiquemos todos sob as bênçãos da doce Mãe Maria, do irmão Jesus, do Criador, agradecendo a Joana de Ângeles, que abre a porta do seu lar para nos receber. E assim, como Joana abre as portas do seu lar para nos receber, vai também um convite para que nós deixemos entrar em nosso lar físico e espiritual a luz do Evangelho. Vamos abrir portas, janelas, frestas, para que a luz do Evangelho em nosso lar permaneça. Que assim seja. Graças a Deus.